até os detalhes de sua convivência com ele, passando por suas motivações. Ellen, que tipo de criação o Lázaro teve? Como é que ele foi criado? O Lázaro sofreu agressão, né? Porque ele falava que o pai dele batia muito nele e um dia ele caiu lá onde eles moravam e não sei se foi às costas, mas ele se machucou, chegou na avó todo ensanguentado. E aí a avó dele, sabendo, né, dos relatos de agressão, sabia, né, que ele era muito judiado, ele disse que chegou lá pedindo remédio para a avó dele. A avó dele estava lendo a Bíblia, tirou a Bíblia e falou, foi o Naldo? E ele, não, vó, só quero remédio, eu caí. E aí disse que ela saiu até a casa onde eles moravam, né? Achando que tinha sido o pai dele, que tinha batido nele, que ele não queria falar, né? E aí chegou na porta e só deu tempo de perguntar, cadê Naldo? E infartou. E morreu. A pior lembrança que ele guarda da infância, esse episódio da avó dele. Sim, guarda. Ele tem... Que a avó dele infartou. Sim. O Lázaro se sentiu culpado? Sim. Porque a tia dele relata que ele se sentiu culpado porque chegou lá todo ensanguentado, né? Então deu um choque na avó dele. Isso não justifica o que ele fez, né? Mas ele foi uma pessoa muito judiada na infância. Eu acho assim que o pai dele não deveria dizer que tinha arrependimento de ter tido ele. Ou seja, ele tem traumas de infância? Tem. Principalmente em relação ao pai? Sim. Tanto que ele falava que quando fosse registrar a filha dele, ele não queria que ela tivesse o sobrenome do pai dele. Mas ele não mostrava raiva nem ódio, só falava. E em relação à mãe? Em relação à mãe, não falava nada. O problema sempre foi o pai. Sim. Antes de voltar à entrevista, é hora de mostrar o desafio da polícia. Seus esforços e suas baixas. Um jogo longo e desgastante. Batalhão sentido. Bom serviço a todos. Deus os ilumine. Fora de forma. Tem policiais que estão em pontos base de deslocamento dentro da mata, né? Tem policiais que vão fazer a contenção. Isso vai durar a noite toda? A noite inteira. Até amanhecer, que aí a gente vem com outra estratégia, né? Aí os helicópteros começam a trabalhar, os cães, farejadores, e vai a rotina até encontrá-lo. O senhor está otimista? Sim. A tecnologia a serviço das forças conjuntas, que envolveram várias polícias. Esse recurso é capaz de registrar imagens por meio de radiação infravermelha, uma luz invisível ao olho nu. Estradas e vielas cercadas, bloqueios em rodovias, fazendas vasculhadas, blitz até em tratores. Como o Lázaro consegue escapar de um cerco dessas proporções? Nos últimos dias, ele aterrorizou, levou pânico na região centro-oeste, o coração do país. Antes aqui era muito bom, né? Mas depois que esse tal desse Lázaro apareceu aí só virou só pânico. Lázaro fez reféns, sinais de que ele roubou carros para fuga. Invadiu propriedade atrás de propriedade. Chegou a atear fogo em uma delas. Ele atirou fogo antes de chegar no meu quarto. O costume dele é isso aí, destruir, entendeu? O tempo todo ele tava com um revólver na cabeça da gente, da minha menina também, e falando que se a gente falasse, ele ia voltar, ia matar. Esse relato é uma das vítimas que ficaram reféns de Lázaro em sua saga criminosa. Não a identificaremos. A voz também está alterada. Ele entrou, aí saiu e falou que não era para denunciar ele. Resumindo, tipo, ameaçando, né, que se a gente falasse, ele voltava e matava, hein? Trocou tiros com a polícia. Baleou 4 pessoas, incluindo agentes. Desvendando Lázaro, 32 anos, suspeito de assassinar 4 pessoas de uma mesma família. Continuamos refazendo seus passos. E no caminho vamos encontrando quem o conheceu de perto. Chegamos então ao cenário de um crime que assombrou o país. Estamos em uma propriedade da zona rural de Ceilândia, Distrito Federal. Lázaro invadiu esta casa.
Era madrugada de 9 de junho, uma quarta-feira. Recebemos autorização para entrar. Aqui, o empresário Cláudio Oliveira vivia com a mulher e seus 2 filhos. Lázaro passou por aqui. Ele conseguiu, com facilidade, invadir essa casa, fazendo esse caminho, até chegar a esta porta. Ele assassinou friamente, com tiros e facadas, o pai e seus 2 filhos. A mulher foi levada por ele. Quando os parentes chegam ao local, encontram Cláudio ainda com vida. Ele só consegue falar: saiam daqui. Ele levou Cleonice. O empresário morreu pouco tempo depois. Assim, depois de assassinar Cláudio Vidal de Oliveira, de 48 anos, seus filhos Carlos, de 15, e Gustavo, de 21, Lázaro partiu para sua próxima execução. Cleonice teve que assistir à execução do marido e dos 2 filhos, e ainda viver o terror de ser sequestrada. Ela é encontrada morta 3 dias depois, em um córrego, a 8 quilômetros da chácara onde morava. O corpo estava despido, de bruços, com um hematoma na perna, pouco cabelo, indícios de estupro. No dia seguinte à chacina da família Vidal de Oliveira, Lázaro invade outra propriedade. O caseiro chamou a Silvia e ele entrou aqui para dentro e eles ficaram aí durante quase 4 horas com a arma apontada, né? E confessa os crimes. Aí ele comentou com ela que ele realmente fez e que não fez, e que se pegassem ele ou tomassem a filha dele, uma coisa assim, e que teria mais mortes do que a Covid. As marcas que o matador deixou, os sinais de sua presença, é como chegamos aqui. Estamos chegando. Esta é a entrada de uma das fazendas onde Lázaro Barbosa trabalhou, em Goiás. Aqui existem histórias importantes para serem contadas e desvendadas. Esse é o dono da fazenda, Jadir Bianglo Lacerda, de 72 anos. E esse é seu filho, o advogado Wesley Lacerda. E esse aqui, o neto de seu Jadir, Daniel. Todos conviveram com Lázaro. Boa tarde, seu Jadir. Boa tarde, Roberto Cabrini. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Podemos conversar sobre o Lázaro? Podemos, sim. Seu Jadir, há quanto tempo o senhor conhece o Lázaro? É uns 3 anos atrás. Ele trabalhou para o senhor? Ele trabalhou uns dias, fez umas empreitadas de bater pasto lá na fazenda. Na sua fazenda? É. Como é que era a vida dele lá na fazenda? A mãe dele trabalhava comigo e o padrasto. Aí eu fiquei conhecendo, foi lá, eu estava precisando do serviço, ele falou, não, ele é bom de serviço. Aí coloquei ele empreitei para ir lá para ele fazer o serviço. Seu Jadir o contratou, Wesley também o conheceu e Daniel foi quem mais esteve com ele. Que tipo de comportamento Lázaro tinha na fazenda? Ué, ele era um pouco tímido, assim, ficava mais na dele, mas não vi normalidade nenhuma, não. A relação que ele tinha com o senhor, como patrão dele, como era? Não, foi muito pequena. Mas era respeitador? Não era respeitador, não teve nada assim que desabonasse, não. O que as pessoas sabiam sobre ele? O que o senhor sabia sobre ele na época? Não, depois eu fiquei sabendo que ele estava respondendo, que estava preso, mas ele falou para mim que tinha saído, que tinha que ir no juiz de 30 em 30 dias. Que era mentira, né? Porque ele era um fugitivo. É, exatamente. Eu falei, mas o que foi? Você está respondendo por quê? Ele falou, não, lá na Bahia eu desentendi com o cara e matei ele. Ele falou de uma pessoa só que ele matou? Ele falou de uma só, não falou nem que era 2. Depois o senhor ficou sabendo que eram 2 pessoas? Depois fiquei sabendo agora, depois. E o senhor não tinha conhecimento que ele tinha fugido da prisão? Não, tinha não. Passou pela sua cabeça que ele poderia se tornar uma pessoa tão perigosa como se tornou? Não, nunca passava, não. E hoje, o que o senhor pensa sobre tudo isso? Nossa, hoje eu morro de medo dele, que pra mim é um monstro. E não parecia esse monstro? Não parecia, não. Ele escondia bem isso? Escondia bem. O que mais chamava a sua atenção a respeito do comportamento do Lázaro? Ele era um homem muito calado,
e sempre tinha um olhar de baixo para cima. Ele nunca chegou como eu estou olhando para você aqui, olhos nos olhos. Sempre um olhar assim, mas nessa direção, assim. Ele trabalhou aqui? Isso, aqui ele guardava as ferramentas. Estamos agora no depósito de ferramentas da fazenda. Lázaro esteve aqui muitas vezes. Sim, ele vinha buscar os arreios para colocar arreio nos cavalos. Às vezes, como ele estava aqui, então ele acabava auxiliando o padrasto no trato com o gado, para buscar o gado. Esta é a casa do caseiro da fazenda, onde Lázaro Barbosa ficou durante várias semanas. Na verdade, a mãe dele e o padrasto viveram aqui durante mais de 3 anos. Vamos entrar. Esta pequena sala. Aqui a cozinha. E este é o quarto onde Lázaro dormia no período em que ele trabalhou aqui na fazenda. Daniel, você conheceu o Lázaro também? Conheci. Quantas vezes você esteve com ele? Umas 15 vezes, porque eu vinha muito pra fazenda, aí meus avós vinham também, eu vinha, a gente já jogou bola junto, já andou junto, foi pro córrego lá embaixo, todo mundo, ele ia, cara sempre de boa, tranquilo. O que ele contava sobre a vida dele? Nada. Sempre. Vocês perguntavam? Não. Que outras histórias você sabe dele? Tem as armas. Ele fabricava armas. Ele fabricava armas? Bate-bucha. Já ouviu falar em bate-bucha? Sei. Ele fabricava com... Ele pegava esses... É uma espingarda, né? Uma espingarda feita manual, com cano, com solda. Aí ele fabricava as armas. Bem artesanal. Artesanal mesmo. Ele fabricava. Vocês sabiam das habilidades dele como atirador? Assim, pra mim ele era um cara bom, porque ele trazia muita caça do mato. Que tipo de caça? Tatu, paca, ele já sacrificou assim, então ele era um cara que era do mato mesmo. Fabricava as próprias armas. Ele trabalhou na fazenda do vizinho aqui com outro nome. Quando o cara foi fichar ele, o cara gostou dele do serviço, foi fichar ele não deu os documentos. Aí foi aí que o menino começou a se desenvolver e falar assim, como é que o cara não dá os documentos? Quando ele falou que não tinha documento, aí ele foi procurar saber da vida dele, sobre do passado dele, que ele já era presidiário. Ele só trabalhava em diárias. Ele escondia o passado dele? Escondia. Ele trabalhava em diárias para poder não pegar o passado e botar o nome dele, para pegar documento e tudo, para não fichar a carteira. O passado de Lázaro também começa a ser desbravado. Os crimes de Lázaro podem estar ligados a rituais, que, entretanto, isoladamente, não podem ser responsabilizados pelos seus atos. Aqui nessa parede da alvenaria do chiqueiro, a gente observa marcas de vela. O que você pode explicar sobre isso? Isso aqui eram as velas que a mãe dele acendia aqui de trás, porque não é muito visível, a gente não tem o costume de vir atrás do chiqueiro. Logo depois a gente foi perceber do movimento, porque um rapaz falou, ela acende vela vermelha e a branca lá de vez em quando, e deixa aceso lá queimando. Aí eu falei, pra quê? Ela falou, é pra proteção do Lázaro. E aí ela acendia todas as velas aqui enfileiradas, se você vê, eram algumas por vez, sabe? Isso era assustador para vocês aqui na fazenda? Nós não tivemos o conhecimento, a gente teve conhecimento depois que o rapaz, que era amigo da mãe dele, do padrasto, contou pra gente que eles faziam isso. A gente não sabia, em momento nenhum. E sabendo disso e vendo isso agora, o que você pensa? É assustador, não tem nem o que falar disso aí. Na área investigada, aparecem vários indícios nesse sentido. Dentro desse cupim, os agentes se deparam com uma vela e o nome de Lázaro escrito em um papel. Agora veja esta carta. Teria sido redigida pelo próprio Lázaro. Foi encontrada por policiais em um dos esconderijos usados por ele na região de Edilândia, em Goiás. Consultamos Ellen, a mulher de Lázaro, sobre a carta. Ela nos disse